Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, ouvinte do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você que também nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, estamos aqui com o professor Tiago Albuquerque, são 7 horas no Ceará. Vamos falar sobre as dúvidas na área da Previdência Social, os caminhos da sua aposentadoria, a reforma previdenciária. São muitas dúvidas encaminhadas pelos nossos ouvintes e também internautas ao longo da semana. Professor Tiago, seja bem-vindo na manhã deste sábado ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor. Sempre um prazer voltar ao Ceará e principalmente voltar ao Alerta Geral e poder difundir informações que garantem o direito à aposentadoria do trabalhador cearense. Prazer todo nosso recebê-lo. A primeira pergunta vem da Ana Cristina de Quixadá. Bom dia, sou agricultora e vou fazer 52 anos no mês de novembro. Há 3 anos eu não pago o sindicato. Gostaria de saber se eu devo fazer um acordo com o sindicato e voltar a pagar para eu me aposentar quando chegar aos 55 anos de idade. Qual é a resposta para a dona Ana Cristina, professor Tiago? Dona Ana Cristina, eu acredito que a sua dúvida é da maioria dos trabalhadores, dos agricultores, porque muita gente acha que pagando o sindicato você vai ter necessariamente o reconhecimento do seu período rural, o que não é verdade. A associação sindical e a contribuição são livres, você paga se quiser, mas quando pagar não é condição necessária para que você tenha o direito ao benefício. Inclusive, você pode fazer essa negociação, mas o INSS pode eventualmente dizer que não reconhece o período. O pagamento da contribuição sindical é só uma das provas que podem ser utilizadas. Se a senhora não fizer esse pagamento, também pode utilizar outras provas da atividade rural. Agora também é preciso esclarecer mais para a dona Ana Cristina, porque ela diz que tem 52 anos de idade e pergunta se aos 55 anos de idade, ou seja, em novembro de 2022, poderá se aposentar. Tem um pequeno detalhe no meio do caminho da dona Ana Cristina. O pequeno detalhe é essa pequena detalhe, mas uma grande reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo federal e que vai alterar significativamente o direito à aposentadoria rural, inclusive majorando, ou seja, impondo uma idade limite mínima para aumentada, nesse caso, esses trabalhadores. O Antônio está em Fortaleza e diz o seguinte: sou aposentado, mas continuo descontando para o INSS há 5 anos. Queria saber, professor Tiago, se tem como deixar de descontar e buscar o ressarcimento desse dinheiro que contribuí. E sobre o fundo de garantia, tem como eu sacar esse dinheiro mesmo eu sendo aposentado? 2 perguntas com 2 respostas aí para o Antônio ouvinte de Fortaleza. Antônio, veja só, a primeira é, se você pode parar de pagar o INSS, não. O STF tem um recurso extraordinário 430-418 que diz que você continua contribuindo para solidariedade, ou seja, para as outras pessoas que não podem contribuir e precisam do benefício. A segunda pergunta do senhor é sim, quem está aposentado pode sacar o FGTS mês a mês. É preciso esclarecer também, professor Tiago, que quem é aposentado e volta ao mercado de trabalho e tem a carteira assinada, obrigatoriamente tem que fazer o desconto para o INSS. Perfeitamente, que deve ser o caso do Antônio, né? O desconto do INSS não é do próprio INSS do benefício dele, porque há uma vedação, há uma imunidade tributária do desconto desse próprio benefício. Ele deve estar contribuindo porque ele está aposentado, mas continua trabalhando. E aí sim, tanto a empresa como ele, como empregado, deve continuar financiando a Seguridade Social. Tem mais dúvida agora de Acaraú. Antônio César tem os 65 anos de idade e 29 anos de carteira assinada. No dia 29 de janeiro, quando completei os 65 anos de idade, dei entrada no período de aposentadoria. Agora já vai fazer 4 meses e ninguém sabe de nada. Dizem apenas que está em análise. Vi o professor falando no Jornal Alerta Geral sobre os caminhos da aposentadoria, que esse prazo é no máximo de 45 dias. A minha demora é normal? Ele agradece pela resposta, professor Tiago. Bom dia, meu amigo aí de Acaraú, nosso amigo Antônio César, um abraço, doutor Miguel Vasconcelos, advogado aí de Acaraú. Realmente, Antônio, o prazo máximo que deveria ser dada a decisão do INSS é de 45 dias, porque na lei de benefícios, no artigo 41A, parágrafo 5º, diz que depois da entrega da documentação, o primeiro pagamento não pode ser superior a 45 dias. Agora, Luzenor, realmente nós temos 1,4 milhões de processos aí, espera em análise, porque o INSS está alterando o sistema dele de concessão para um sistema digital
tal, e realmente está tendo um pouco de trabalho aí nessa alteração, até afinar realmente o processo bonitinho, ainda está havendo esse represamento. O que você pode fazer, Antônio, é, se você não quiser esperar, você pode já dar entrada no pedido judicial, pois o Supremo Tribunal Federal autoriza que após 45 dias sem resposta, você já dá entrada na ação. E eu quero acrescentar, professor Tiago Albuquerque, para o nosso ouvinte Antônio César, para os outros ouvintes internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Ceará Agora, uma informação. O INSS está analisando hoje pedidos de aposentadoria e benefícios que chegaram nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Ou seja, o benefício do Antônio César de Acaraú está na fila. Tem mais pergunta? Mais um Antônio, agora o Xavier, de Redenção. Eu recebi um auxílio-doença e o benefício foi cortado há 3 anos. Comecei a receber agora de novo. Gostaria de saber se é possível receber o valor atrasado. Tenho 63 anos de idade, já pedi a aposentadoria e o pedido foi negado. Antônio, um grande abraço para você e para o meu amigo Rafael Palso, daí de Redenção. É possível sim. Você vai ter que provar que esse período que o benefício estava cessado, realmente você ainda continua incapaz. Como é que você faz isso? Leva documentação médica, laudo médico, atestado, leva receituário, guia de internação, e aí provando que esse período em que você não estava recebendo ainda continua incapaz, tem direito a receber esse atrasado sim. Charles de Oliveira, Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Em dezembro deste ano, completo 24 anos e 10 meses na área metalúrgica. Trabalhei toda a vida nessa área, porém tenho mais 2 meses em outra carteira que eu trabalhei com pintura no shopping. Com esse tempo, é possível solicitar a aposentadoria especial? Ele vai somando aí 25 anos de contribuição nessa área da metalurgia e também com pintura. Perfeitamente. São atividades realmente que podem ser consideradas nocivas, mas nós não podemos afirmar necessariamente que são. Por quê, Luzenor? Porque a nocividade, antes, ela era presumida pela categoria profissional. Até o dia 28 de abril de 95, a lei permitia que só pela profissão dele eu presumisse que a atividade era nociva. Depois de 95, eu tenho que ter a efetiva comprovação através de um formulário do INSS, que desde 1º de janeiro de 2003 é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Mas se você tiver os PPPs dizendo que nessa atividade metalúrgica e de pintura, após 28 de abril de 95, você continuou exposto a um agente nocivo, físico, químico ou biológico, sim, você tem direito a somar o período de 24 anos e 10 meses com os outros 2 meses e ter direito à aposentadoria especial com 25 anos. A você que nos acompanha pelas 26 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral em todo o interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora, você manda a sua mensagem, manda o seu recado aqui pelo WhatsApp 085 989 40 23 85. Repetindo, 085 98940 2385. Manda a sua mensagem que o professor Tiago ou o professor Rafael Castelo Branco vai responder a sua dúvida. Clécio de Tururu. O meu pai é aposentado por invalidez. Agora ele completou 65 anos de idade. É preciso transferir o benefício para a aposentadoria rural? Não, não necessariamente. Ele pode continuar recebendo a aposentadoria por invalidez dele sem qualquer problema. Se permanecer incapaz para o trabalho, ele continua recebendo o benefício normalmente. Agora, há uma diferença, as pessoas sempre falam em aposentadoria rural. Na realidade, é um benefício, é uma pensão que não se transfere quando o titular vem a óbito para o cônjuge. Na verdade, Luzenor, se ele está recebendo a aposentadoria é sim transformada em uma pensão. O que ele talvez esteja perguntando aí é se no lugar da aposentadoria por invalidez, ele poderia transferir não, mas transformar na aposentadoria por idade rural. Aí a resposta realmente seria essa, que ele não é obrigado, se ele continuar inválido, ele pode continuar recebendo essa aposentadoria por invalidez. Damiana de Vaze Alegre, trabalhei 4 anos de carteira assinada. Em 2007, eu saí da empresa, dei baixa na carteira e passei a pagar o sindicato. Só que de um tempo para cá, eu tive que cuidar da saúde do meu pai e minha mãe, e não pude mais trabalhar na roça para ter as provas. Continuei pagando somente o sindicato, faço 43 anos de idade no dia 28 deste mês. Está bem pertinho de comemorar o aniversário. Como é que eu vou fazer para me aposentar no futuro e no tempo certo? Olha, pelo período que você alegou aí, são 12 anos de atividade rural, de 2007 até 2019. Estou presumindo que você continua até 2019. E você trabalhou mais 4 anos na atividade
atividade urbana também. Então, somando o período urbano com o período rural, você já tem mais de 15 anos. É possível pedir uma aposentadoria híbrida ou mista. Essa aposentadoria, o único detalhe dela é que você não vai ter direito à redução de 5 anos que a trabalhadora rural tem. Ou seja, ao invés de se aposentar com 55, você realmente vai ter que se aposentar apenas aos 60 anos. O INSS permite, porque há uma ação civil pública determinando que o INSS conceda essa aposentadoria independente do último vínculo, se rural ou urbano. Isso está consubstanciado, está lá presente no memorando número 1 de 4 de janeiro de 2018. Professor Tiago, a dona Damiana, ou a Damiana, que completa 43 anos de idade no próximo dia 28, ela também se enquadra nas regras da transição que estão chegando aí na reforma previdenciária e precisa esperar um bom tempo para se aposentar. Provavelmente, nessa condição de trabalhadora rural, lá pelos 60 anos de idade. Isso mesmo, como a aposentadoria dela seria híbrida, e aí a gente também ainda vai ter, se a reforma passar a majoração da idade mínima, ela vai ter que esperar completar os 60 anos para poder se aposentar. Vamos voltar a Caucaia. Fabiano, eu recebi durante 5 anos o benefício do auxílio-doença, pois tinha insuficiência renal crônica. Fui chamado para a perícia do INSS, mas quando cheguei lá, tinha passado o prazo determinado que eles deram e mandaram que eu recorresse à justiça. Vai fazer 1 ano em agosto que eu recorri e nada desse benefício sair. Eu queria saber por que eles cortaram o meu benefício, o que preciso saber para voltar a tê-lo. Realmente a orientação que lhe deram no próprio INSS foi correta. Você podia entrar com recurso administrativo ou com processo judicial. Não tem como a gente dizer por que cortaram. A gente teria que ter acesso aos seus laudos médicos, ao processo administrativo. Mas a atitude já foi essa mesmo, de buscar a justiça para poder pedir o restabelecimento do benefício. A demora é plausível. É possível que leve esse tempo, porque o juiz de primeiro grau analisa. E aí, se ninguém tiver satisfeito, ou o INSS ou o seu advogado, vocês ainda podem recorrer. E aí, se tiver insatisfeito ainda com o recurso, pode recorrer a outra instância ainda. Então, o processo realmente pode demorar um pouquinho. Agora, no caso do Fabiano, professor Tiago Albuquerque, quando a Justiça Federal se vir a dar um parecer, uma decisão favorável ao benefício, ele recebe esse auxílio-doença desde o dia que deu entrada no pedido do benefício na Justiça Federal? Se o julgamento for totalmente procedente, Luziano, isso mesmo. Desde a cessação ele vai ter direito ao benefício. Então ele vai receber um atrasado e aí ainda vai ficar recebendo o benefício dali para frente. Agora pode ser que o julgamento não seja totalmente procedente, pode ser parcial. Se for parcial, aí pode ser que o juiz só dê benefício a partir da citação válida ou a partir da realização da perícia médica, se o perito médico achar que os documentos da época em que ele levou não foram suficientes para provar incapacidade durante o período de cessação, mas na época da perícia ele realmente estava incapaz. Tem mais perguntas agora do Francisco Erivaldo de Fortaleza. Ele tem 53 anos de idade e 35 anos de contribuição. Gostaria de saber se já pode pedir a aposentadoria. Já pode pedir a aposentadoria, pode agendar agora pelo inss.gov.br e pedir a aposentadoria. O nosso amigo Luziano, ele sempre faz esse esclarecimento, essa ponderação de que realmente você pode, porque você tem tempo de contribuição, mas é sempre necessário fazer um cálculo na ponta do lápis para saber a incidência, o reflexo negativo que o fator previdenciário pode ter no seu benefício. Porque se ele for acima de salário mínimo, como você ainda é jovem, relativamente jovem, né, você ainda pode ter uma influência negativa e o seu benefício pode ser trazido para baixo. Agora, se a vida toda você receber o salário mínimo, aí o fator previdenciário não terá qualquer impacto, porque o benefício será também de salário mínimo. O Francisco Erivaldo, com essa idade, com os 35 anos de contribuição, ele já se enquadra bem nas regras que o governo está estabelecendo para os trabalhadores se aposentarem aos 40 anos de contribuição e aos 65 anos de idade. Mas ele ainda está bem longe, viu, Francisco Erivaldo? Mas siga os conselhos do professor Tiago Albuquerque, que você vai se dar bem. Iderice de Icó, terra da FM Papagaio. Parabéns pelo programa, compartilho com você, professor Tiago, com a Lucinha, com os nossos produtores, com os nossos ouvintes, esses parabéns da Iderice. Minha mãe completou 65 anos de idade em janeiro e já tem mais de 2 meses que ela deu entrada na aposentadoria e até agora nada. Só falam em análise do processo. Queria saber por quê. Essa resposta já foi dada, mas permito ao professor Tiago reafirmar o que está acontecendo na tramitação desses processos no INSS. Realmente, Luziano, a gente está tendo uma migração do processo físico para o processo digital e o INSS está demorando um pouquinho a afinar todos os processos. Aí realmente está tendo essa demora um pouquinho aí que as pessoas infelizmente estão vendo na prática.
Agora, essa transição não está sendo demorada não, professor Tiago, porque o INSS já era para ter uma estrutura digital mais ampla para atender com menos burocracia os segurados, porque a demanda é grande, cresceu principalmente o número de pedidos de aposentadoria, de benefício de auxílio-doença, auxílio-acidente, após a abertura dessa discussão sobre a reforma previdenciária. Sim, Luzenor, realmente o processo já deveria estar mais afinado, mais redondo, mas realmente toda transição implica isso. Não se pode calcular com concretude ou pelo menos com perfeita cognição qual realmente será o prazo, porque a gente enfrenta aí problemas da própria dinâmica da alteração desse procedimento. Professor Tiago, a gente vai tomar um copo de água, já já a gente volta com mais informações para você ouvinte, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Tiago Albuquerque, estamos voltando com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, internauta que nos acompanha, mais uma vez, pelas redes sociais do Ceará Agora, ou pelas 26 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará, a partir da nossa geradora FM 104.3 na Grande Fortaleza, você pode mandar a sua dúvida, encaminhar o seu pedido de informação sobre a Previdência Social. Manda mensagem pelo nosso WhatsApp 085-98940-2385. Pergunta da Islen Iris, de Guaraciaba do Norte. Sofri um acidente no ano de 2000 no Rio de Janeiro. Recebo auxílio-doença desde 2000. Isto é, há 19 anos, tenho 56 anos de idade e mais de 20 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? A pergunta é quando posso me aposentar, mas aqui também é a transformação do benefício de auxílio-doença em aposentadoria. Luzenor, se ela já tem 20 anos de trabalho, 19 de percepção de benefício por incapacidade, se ela voltar a contribuir agora apenas pelo menos um mês, ela vai ter esse período de benefício por incapacidade intercalado. Significa que ele pode ser somado ao período de 20 anos que ela já tem, aí ela teria 39 anos de contribuição, portanto já poderia pedir a aposentadoria por tempo de contribuição hoje, independentemente da idade. Sendo que realmente ela sempre vai ter que observar o cálculo do benefício, se vai ser muito impactado pelo fator previdenciário ou não. Professor Tiago, eu sempre acompanho e a gente lê aqui as informações e também dúvidas dos nossos ouvintes, perguntando sobre essa transformação de benefício em aposentadoria. No caso da aposentadoria, é um benefício que dá mais estabilidade, dá mais garantia, dá mais tranquilidade ao segurado? Isso mesmo, Luzenor, porque o fato gerador, aquilo que enseja o benefício por incapacidade, é a continuidade da incapacidade. Então ele é um benefício que ele é um tanto transitório, ou pelo menos não é um benefício tão pujante, ou pelo menos que não tem tanta consistência, porque a qualquer momento ele pode ser cessado, se forem verificados que não existem mais os requisitos, ou seja, se a pessoa não tiver mais incapaz. Já a aposentadoria é um benefício mais consistente, mais perene, porque independentemente de incapacidade, quando ele preenche os seus requisitos, ele tem direito ao benefício e o mantém durante toda a vida até o óbito. Keila, do município de Icó, voltamos ao Vale do Salgado. Em novembro de 2017, eu sofri um grave acidente de trânsito. Passei 2 meses hospitalizados em Juazeiro do Norte, passei por 5 cirurgias e dei entrada em abril de 2018 no pedido do benefício no INSS e o benefício foi negado. Então, no dia 25 de outubro do mesmo ano, eu fiz a perícia e o perito me concedeu o direito. Em fevereiro saiu o resultado, que a justiça viu que eu realmente estava incapacitada. Agora o advogado me ligou e disse que o juiz afirmou que a documentação estava toda certa e falou que o INSS ainda iria recorrer. Aí eu gostaria de saber se é possível, professor Tiago, eu quero que você tire aqui a angústia da nossa ouvinte Keila, do município de Icó. Não sei se eu vou conseguir tirar a angústia dela totalmente, porque realmente é possível que quando uma das partes está irresignada, insatisfeita com a decisão, ela realmente recorra. Se o INSS não concordar com a decisão do juiz, ele pode realmente interpor o recurso e aí a turma recursal, que é o segundo grau do Juizado Especial Federal, vai avaliar se realmente a senhora tem o direito e aí confirma a sentença ou pode reformar total ou parcialmente aquela sentença para dizer que você não tem direito ou só tem direito a uma parte. Então realmente é possível que o INSS recorra, mas também vamos relativizar, vamos diminuir a sua angústia aí. Se eventualmente você estiver insatisfeita com a decisão da turma recursal porque ela mudou a sentença do juiz, o seu advogado também pode entrar com um novo recurso.
Mais uma pergunta, Luiz Carlos está em Fortaleza, ele faz o seguinte relato: eu tenho 20 anos de contribuição, 6 anos de auxílio-doença e estou aposentado por invalidez há 9 anos. Somando todo esse tempo dá um total de 30 anos. Eu completei 60 anos agora no dia 2 de fevereiro. Passei pelo pente fino do INSS no ano passado e o perito me liberou. A minha aposentadoria continua. Eu já posso me considerar aposentado por invalidez sem que o INSS mexa comigo? Eu devo trocar essa aposentadoria por invalidez por tempo de contribuição? Essa aposentadoria por invalidez aos 60 anos realmente é um benefício mais consistente. Por quê, Luzenor? Porque o artigo 101, parágrafo 1º da Lei 8.213, ela diz que essa pessoa com 60 anos ou mais, ela não é obrigada a passar por perícia médica. Então, o benefício dele só vai ser cessado se ele vier a exercer alguma atividade laboral. Aí o INSS vai constatar que não há incapacidade. Mas se ele não desenvolver qualquer atividade, realmente o benefício dele não vai ser mais cessado, porque ele não vai passar por mais nenhuma reavaliação pericial. Dona Maria está em Guaraciaba do Norte. Eu tenho 13 anos de INSS e 9 de sindicato. Eu posso me aposentar com aposentadoria mista? Sou viúva, casada novamente e não tenho pensão alimentícia. Faz 12 anos que sou viúva. Ainda dá tempo de correr atrás desse benefício? Antes eu tentei e não consegui porque ele, o companheiro, recebia o LOAS. Perfeitamente, pode sim, dona Maria. A senhora pode comprovar esse período de atividade rural com o período de atividade urbana e, se somados for superior a 15 anos, a senhora tem direito à aposentadoria híbrida. Então significa que a senhora, aos 60 anos de idade, porque não vai ter a redução dos 5 anos, já que é híbrida ou mista, né? Não tem a redução do rural, porque há um entendimento que essa aposentadoria é de natureza urbana, aí a senhora pode pedir aposentadoria. O fato do seu companheiro receber LOAS não impede a senhora de ter o período rural reconhecido, não, até porque a atividade pode ser desenvolvida de forma individual. Maria Mozinho, também da capital. Me aposentei em 2004 com um salário de R$2.600, ou melhor, R$260. Tenho direito a uma revisão desse benefício porque eu trabalhei até 2017 com carteira assinada descontando o INSS. Como é que eu faço? Olha, a aposentadoria de R$260 não pode ser. Porque 2004, há exatamente 15 anos, professor Tiago. 2003, salvo engano, era R$240, né? Em Então 2004 eu não lembro se já era acima isso aí. Se for realmente o salário mínimo da época, aí poderia sim realmente receber, que é o limite, é o salário mínimo, daqueles benefícios substitui renda. Para saber se a senhora tem o direito à aposentadoria ou não, a senhora tem que ver a evolução do reajustamento do benefício. Como é que a senhora vê isso? A senhora pede um SCRE, um histórico de crédito lá no INSS e vai avaliar se o INSS aplicou o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ano a ano, corretamente, de acordo com o índice, divulgado pelo governo. Se ele foi reajustado, beleza. Outra coisa é, se o benefício hoje é de salário mínimo e na época, em 2004, o salário mínimo também era 260, então o seu benefício está reajustado corretamente, porque se era salário mínimo na época, ainda é salário mínimo hoje em dia, então está perfeitamente reajustado, porque a lei diz que não pode ser inferior ao salário mínimo. Professor Tiago Albuquerque, mais uma pergunta. A ouvinte não se identificou, mas ela ou ele é da cidade de Pentecoste. Tenho 46 anos, trabalhei 6 anos na área da educação, porém migrei para a área de saúde. Sou técnica de enfermagem, ou seja, é uma ouvinte da cidade de Pentecoste. Sou técnica de enfermagem há 18 anos. Aí eu queria saber se esses 3 anos contam para a aposentadoria de 25 anos, juntando os dois tempos aqui. Não, deu na área de educação e de saúde. Deu para entender a pergunta da nossa ouvinte? Deu sim, mas infelizmente a resposta é negativa, porque o período de atividade dela na área da educação não a expunha a nenhum agente nocivo. Só se ela era professora até antes da emenda 18 de 81. Aí sim há um entendimento do judiciário que essa atividade de professora de magistério era uma aposentadoria de modalidade especial. Ela poderia converter esse tempo aí se foi até a data da emenda 18 de 81. Mas se foi posterior a isso, realmente o período de educação não é atividade especial, não pode ser computado para os 25 anos da aposentadoria especial. A Neide está em Acopiara e tem a seguinte dúvida. Ela conta que uma cunhada era junta, tinha uma relação que não era oficializada no cartório. O companheiro dela faleceu e ela deu entrada para receber o direito de viúva, ou seja, uma pensão, e o pedido foi negado. O que ela tem que fazer? Ela tem direito ou não? Ela não era casada com ele, era casada com outro há mais de 20 anos.
Aí, realmente, se ela manteve essas duas relações, ela não teria direito à pensão dessa segunda relação dele, porque tanto o INSS como o Judiciário Brasileiro entende que esse chamado concubinato impróprio, ele não gera o direito à pensão por morte. Mas vamos partir do pressuposto, professor Tiago, que ela vivia junta com esse outro companheiro depois que acabou o casamento. Aí, e nesse caso... Perfeitamente. Eu falei, se ela tivesse concomitantemente vivendo com o primeiro marido e com a segunda relação, não teria direito. Agora, se ela chegou a se separar, ainda que apenas de fato, do primeiro relacionamento, e já estava vivendo com essa segunda pessoa só numa relação de união estável, ela pode sim ter direito à pensão por morte, porque o artigo 226 da Constituição Federal, ela equipara a casamento à união estável e diz que a lei deve, inclusive, facilitar a sua conversão em casamento. Agora, se o INSS negou, o que a senhora pode fazer? Entrar com recurso administrativo, apresentando novas provas dessa união estável, ou entrar com ação judicial para provar que realmente vivia com essa pessoa durante esse período. Professor Tiago, e no caso, se a Neide tiver um filho com esse companheiro que faleceu, essa questão dos laços familiares se fortalece ainda mais na busca de um benefício? Perfeitamente. O artigo 135 da IN 77 prevê que essa é uma das provas de uma união estável. Os filhos à vida em comum durante a relação, elas são uma das provas que podem ser utilizadas. E se ela tiver o filho, Luzenor, ainda que ela não consiga para ela, sempre lembrando que ela pode pedir pelo menos para o filho dela para garantir já a percepção até que ela discuta o direito dela. Vamos à região dos sertões de Crateús, Pádua, Lima. Tem a seguinte dúvida: minha esposa é microempresária no ramo de confecções. Ela pagou 2 anos e 5 meses nos anos de 89 a 92. De forma intercalada. Agora ela quer saber como proceder para conseguir o benefício do INSS. Hoje ela tem 65 anos de idade e deseja saber como prosseguir para conseguir esse benefício. Se ela tem só esse período aí de 2 anos e 9 meses, ela não consegue se aposentar porque ela não cumpriu o requisito carência, que é no mínimo de 180 contribuições, o equivalente a 15 anos. Como ela não tem esse período mínimo, então ela não tem direito à aposentadoria no momento. Nós vamos fazer um novo intervalo aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você que nos acompanha pelas emissoras de rádio que nos retransmitem neste momento no interior, ou pela nossa geradora FM 104.3, ou pelas redes sociais do Ceará Agora na internet, manda a sua pergunta, manda a sua mensagem, 085-98940-2385, e você tem a resposta na ponta da língua com o professor Tiago Albuquerque ou com o professor Rafael Castelo Branco. Voltamos com mais gás, com mais informação na área da Previdência Social. Professor Tiago Albuquerque, a gente encerrou o bloco anterior falando de Crateús, de onde chegou a pergunta do Pádua Lima. E você, professor, quando subia no elevador para gravar o programa comigo aqui, estava falando sobre cursos e programação na região dos Sertões de Crateús. Tem agenda em Crateús? Tem, sim, Luzenor. Dias 14 e 15 de junho nós estaremos lá ministrando uma disciplina no nosso curso de pós-graduação. E já aproveito para também informar que lá, dia 14 e 15 de junho, também em Sobral, nós estaremos iniciando nossa turma de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário e do Trabalho também. Já fica o convite para quem quiser assistir a aula inaugural se fazer presente lá no dia. E também já é época de forró, né? De São João, de festas juninas aí para comemorar no interior do Ceará. Aí a gente tem que aproveitar um pouquinho também, né, Luzenor? Vamos lá, pergunta, Paula de Bom Sucesso em Fortaleza. Uma aposentadoria por invalidez pode ser cortada antes de fazer uma revisão? Olha, hoje em dia a lei ela prevê alta programada, só que essa alta programada, ela normalmente só existe para o benefício de auxílio-doença. Para aposentadoria por invalidez não existe essa previsão não, então realmente é estranho que seja cortado sem uma perícia anteriormente. O Pedro, que está em Baturité, expõe a seguinte preocupação: meu pai fez a prova de vida em junho do ano passado. Quando ele vai fazer de novo essa prova de vida? É que quando ele vai receber o dinheiro, não saiu nenhum comunicado no canhoto lá do contra-cheque sobre essa programação. Estou preocupado. Manifestação do Pedro, que tem o pai como beneficiário do INSS. Pedro, ele tem que fazer a prova de vida todo ano. E olha que interessante, Luzenor, essa dúvida do Pedro. Pode não ter saído no canhotozinho do contra-cheque, mas agora a lei ela foi alterada para dizer que essas informações podem ser emitidas, inclusive, via eletrônica pelos bancos. Então, por exemplo, se você for tirar um extrato lá da conta do seu pai, o banco pode já informar que ele tem alguma pendência para comprovar perante o INSS. Mais uma pergunta ali pertinho de Baturité, em Capistrano. O Raimundo diz: minha mãe tem um benefício, pensão por morte. Neste mês de maio, a gente foi ao banco para fazer a prova de vida. O gerente disse que a identidade dela estava vencida há mais de 12 anos. No fim, deu certo, mas ele falou que a minha mãe
tinha que ir urgente tirar uma nova identidade, porque se chega no final do mês de maio, eles podem bloquear o benefício dela. Com a nova identidade, tem que cadastrar no INSS e, na volta, cadastrar no banco. Eu resolvo somente no banco? Pergunta ele. Isso mesmo, você tem que levar essa identidade atualizada para poder atualizar também o cadastro lá no banco. Então, essa documentação precisa ser atualizada. Perfeitamente. Pronto, então está aí a resposta. Raimundo de Capistrano. Selma, ela não identifica o município onde se encontra, mas a pergunta vai ser feita. Vou completar 60 anos de idade em outubro, eu já tenho 17 anos de contribuição e dei entrada no pedido de aposentadoria. Eles deram 30 dias para eu receber a resposta do INSS. Voltei lá com 30 dias, o processo ainda está em análise. Já fui pela terceira vez. Continua em análise. Gostaria de saber o que faço. Mais uma vez a questão da alteração do procedimento do INSS do processo físico para o digital, né, Luzenor? E aí a angústia que a nossa amiga está passando, Selma, ela é a de milhões de brasileiros que estão esperando essa resposta ainda do INSS. Selma, realmente, ou você vai ter um pouco mais de paciência para que o processo digital seja resolvido, ou como a gente já informou, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a demora de mais de 45 dias sem a resposta do INSS, você já fica autorizada a pedir que o judiciário se manifeste sobre o seu direito ao benefício. E acrescento mais uma vez, professor Tiago, para realimentar a paciência da Selma, que ela está numa lista, numa fila de 40 mil pedidos que tramitam no INSS do Ceará. Um ouvinte ou uma ouvinte não se identificou, mas vale a pergunta. Eu trabalhei 9 anos em uma empresa, trabalhei 6 anos na prefeitura de Itapajé como professora e faz 6 anos que eu contribuo no INSS e tenho 54 anos de idade. Eu estou doente, com problema nos ossos e na coluna, depressão, faço tratamento no CAPS e tenho direito a algum benefício, algum auxílio? Pode ser que sim. Agora que realmente quem faz essa avaliação do direito ao benefício é o médico perito. Por quê? Porque ele vai avaliar se realmente a sua doença a torna incapaz para a atividade laboral. A gente sempre faz essa distinção, Luzenor, que apesar do nome do benefício ser auxílio-doença, apenas a doença que incapacita é que gera o direito ao benefício. Então não basta estar doente, tem que ter uma doença que o impede de trabalhar. Professor Tiago, eu quero acrescentar outros detalhes passados também pela nossa ouvinte, que são importantes até mesmo com uma resposta ser dada para muitos outros ouvintes que enfrentam situação semelhante. A nossa ouvinte disse que os 6 anos que ela trabalhou na prefeitura de Itapajé como professora não foram incluídos nesses cálculos porque a carteira dela se perdeu no meio do caminho ou a prefeitura perdeu e não deu baixa. O que ela precisa fazer para recuperar esse tempo que trabalhou em uma escola no município de Itapajé? Ótima pergunta, Luzenor. Realmente é uma dúvida de muitos brasileiros, haja vista tanto o problema da informalidade do trabalho, como às vezes a sonegação de algumas empresas, como também essa falta de comprometimento em guardar a documentação. O que é que acontece, Luzenor? A empresa ela é obrigada a fazer uma contribuição patronal, empresa ou ela é equiparada, como é uma prefeitura. E o trabalhador também tem que fazer uma contribuição, só que a lei mandou a empresa reter, fazer o desconto da contribuição do empregado. Isso significa que esse empregado ele goza da presunção da contribuição quando ele mostra que houve a relação de trabalho. Então, ele tem que provar que houve a relação de trabalho. Se a empresa perdeu a documentação, a carteira de trabalho ou outra documentação, ela pode provar através de outros meios. Por exemplo, se ela tiver uma portaria nomeando ela e depois exonerando, essa portaria pode ser utilizada de que houve a relação de emprego e aí, independentemente de ter a carteira ou não, como houve a relação de emprego e a obrigação de contribuir era da prefeitura, ela tem reconhecido o período dela de trabalho. Mais uma dúvida, Cris não diz onde está. Pelo número do celular, parece-me que está na região metropolitana de Fortaleza. Olá, bom dia, Cris. Gostaria de saber se um idoso que recebe BPC há 1 ano e meio ainda tem chance de receber o valor retroativo que ficou para ser julgado, mas até hoje não tivemos resposta. É possível, professor Tiago? É possível. Pode ser que tenha sido deferida, tenha sido concedida apenas a tutela antecipada do benefício dele, mas não tenha sido julgado o mérito. Então ele pode estar começando a receber, mas a questão dos atrasados ainda deve estar em trâmite judicial para ser avaliada. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais do Ceará Agora, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E mande pra gente pelo WhatsApp 0859 8940 2385 a sua mensagem, a sua dúvida, repetindo o WhatsApp que aparece aí na tela do seu computador ou do seu celular, 085 8940 2385. Mais uma pergunta, Paulo em Canindé, tenho 55 anos de idade, 34 anos e 9 meses de contribuição, faltando apenas 3 meses para completar o tempo de contribuição
para me aposentar como tempo de contribuição. Devo pedir a aposentadoria agora, já que está demorando tanto para o INSS responder? Olha, Paulo, você pode até dar entrada sim, e pode ser que, ainda que não tenha completado os 35 anos, tenha direito à aposentadoria proporcional, dependendo do quanto tempo você tinha até 16 de dezembro de 98, data da emenda constitucional número 20. Aí, o que que pode acontecer? Realmente é uma estratégia bem interessante, Luzenor. Você pode dar entrada agora, aí quando o INSS avaliar o seu pedido, você faz um pedido para reafirmar a DE. O que é reafirmar a DE? É alterar a data de entrada do seu benefício para aquela data que você efetivamente deu entrada, para a data em que você preencheu os 35 anos. Então é possível, está lá a previsão no artigo 690 da Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS. Dá entrada agora e, quando completar os 35 anos, faz um novo pedido para reafirmar essa DE. Agora, professor Tiago, uma dúvida que me veio à cabeça e talvez seja também de milhares de ouvintes e de internautas. Quando chega pedido com essas informações incompletas, o INSS não as refuta de imediato e deixa lá para o segurado ou a segurada dar entrada nesse pedido quando realmente estiverem com as condições para a aposentadoria? Não necessariamente, Luzenor, porque você viu que está demorando um pouco. O que pode acontecer? O Paulo dá entrada hoje, só que efetivamente, como a gente já tem inúmeros benefícios represados, o direito ao benefício do Paulo só vai ser avaliado daqui a 4 meses. Então o servidor mesmo identifica, olha, na época que ele deu entrada, ele faltava ainda 3 meses, mas como eu estou avaliando só hoje e já passaram-se 4 meses, então ele já preencheu. Então hoje eu posso avaliar. É justamente essa técnica que a gente chama de reafirmação da DE. Significa que o Paulo vai ter direito ao benefício, mas não vai ter direito ao atrasado desde a época da entrada. Essa entrada vai ser alterada para o dia em que ele preencheu o requisito. Então ele só vai ter direito ao atrasado quando ele completou os 3 meses até a data em que o INSS deferiu o pedido dele. Nós há poucos dias conversamos com o Francimar Lucena, que é o gerente executivo do INSS em Fortaleza, e ele nos falava, e também falava para você, ouvinte internauta, que dos pedidos de aposentadorias que chegam ao INSS, 30% tem informações incompletas e não chegam nem sequer a ser apreciados. Dona Maria está em Umirim. Bom dia, gostaria de saber quando sai o benefício. Já está bloqueado pelo INSS, a pessoa faleceu e mesmo assim a gente tem que ir ao banco da baixa? Eu não consegui entender com completude a informação dela, não. O benefício está bloqueado, a pessoa morreu. Eu entendi o seguinte, a pessoa titular de um benefício faleceu e ela pergunta se esse benefício tem que ser bloqueado no banco, tem que dar baixa no banco. Na verdade, comunicar, no caso aqui, vamos simplificar com a seguinte resposta, aí vem a parte técnica e jurídica, professor Tiago. Quando uma pessoa falece, ninguém pode mais receber pela pessoa, pelo falecido, no caso de qualquer benefício do INSS, porque isso pode implicar em algum tipo de crime. Perfeitamente. O direito ao benefício é do titular. Mas o que acontece, Luzenor? Se ele morre no curso do mês, ainda fica um resíduozinho do direito em que realmente ele deveria ter sido recebido. Vamos supor, ele tem que receber dia 1º, mas ele viveu até dia 20. Então, até dia 20, ele tinha direito, só que como não chegou a viver até o dia 1º, aquele benefício não foi pago. Realmente, do dia 21 em diante, ninguém tem direito. Mas esse valor até o dia 20, que é o dia que ele estava em vida, é chamado de resíduo. E esse, como era devido ao titular do benefício que veio a óbito, é um direito que se incorpora ao patrimônio jurídico dos sucessores. Então, esses sucessores podem pedir esse resíduo. O período de dia 1 até o dia 20, até quando ele estava vivo, pode ser sacado. E é sacado através de quê? Através de um alvará. Agora, também, se a pergunta dela é se, para receber o benefício, tem que desbloquear no banco, não. O banco não tem nada a ver com isso, não. É direto no INSS, pedindo esse alvará para que o INSS libere. E o direito à pensão por morte, que pode existir se houver um dependente, também é postulado no INSS, não tem nada a ver com o banco. Agora, o professor Tiago Albuquerque, também passa pela cabeça de muitos dos nossos ouvintes internautas a seguinte dúvida. Quando uma pessoa falece, quem recebe, tem procuração, pode continuar recebendo esse dinheiro? Se for flagrado aí recebendo esse dinheiro, repito, isso pode se transformar em crime e o INSS pode ir atrás desse dinheiro que as pessoas receberam indevidamente. Perfeitamente, Luzenor. Um crime previsto no Código Penal, inclusive com majorante por se tratar de um crime contra a autarquia previdenciária.
Daniele de Tururu, sou professora, tenho 22 anos de contribuição, porém, desses 22 anos, estou há 10 anos na direção da escola. Isso irá me prejudicar em alguma coisa se a reforma previdenciária passar com essas regras? Luzenor, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento de que, quando a LDB foi alterada, por volta de 2003, 2004, não lembro com precisão agora, que previu lá a possibilidade de quem trabalhava na direção, supervisão, coordenação pedagógica também ser contado o período como professor. Então, se ela continua trabalhando nessas áreas de atividades de direção, assessoramento e coordenação, ela tem direito, sim, a contar o período, né, como professora. Agora, realmente, a reforma da Previdência está trazendo, mais uma vez, expressamente, que é o exclusivo tempo de magistério. Então, a gente não sabe qual é a interpretação que o judiciário vai dar. Se realmente o período de direção, supervisão ou coordenação ainda vai contar também para tempo de magistério, ou se com a reforma da Previdência, como veio de novo a expressão literal de tempo exclusivo em magistério, só realmente o tempo em sala de aula será contado ou não. A gente ainda não sabe como o judiciário vai apreciar essa mudança. Agora, com essas condições, tem algum benefício para aposentadoria especial dentro da sala de aula e na direção da escola? Justamente, com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, ela tem direito, como mulher, a aposentar-se como professora com 25 anos, independentemente da idade. Lembrar que a reforma previdenciária, professor Tiago, também mexe com os integrantes do magistério. Isso mesmo, vai também trazer majorantes aí, alterações e ampliação para o requisito mínimo para o direito à aposentadoria. Mudanças que mexem com os servidores públicos estaduais, municipais e federais. Lembrar que o projeto de reforma previdenciária que está tramitando na Comissão Especial da Câmara dos Deputados tem reflexo, tem impacto na vida de todos os trabalhadores, civis e militares, da iniciativa privada e do poder público. Isso mesmo, Zenô. Na verdade, não é só uma reforma da Previdência, mas toda uma reforma do sistema de seguridade social. Porque além de reformar ou alterar, né? Reforma é um nome muito bonito, mas alterar significativamente, drasticamente, o direito à aposentadoria do servidor público, do trabalhador na iniciativa privada, também vai alterar a vida daquelas pessoas que teriam direito ao benefício assistencial. Você, ouvinte, pode nos acompanhar também pela internet, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o YouTube Ceará Agora. E você que está no interior do Ceará ou na Grande Fortaleza, manda a sua pergunta, 085 98940 2385. É o WhatsApp do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Tiago, depois de mais de um gole de água, tomando café com os nossos ouvintes no Ceará inteiro, na Grande Fortaleza, no Brasil, no mundo afora, afinal estamos pelas redes sociais, pela internet, levando a você, ouvinte, internauta, a melhor informação, o assunto com segurança de quem entende e de quem quer seriedade no debate da reforma previdenciária. Esse é o espaço dedicado a você, ouvinte internauta. Tem mais perguntas? Freitas de Maracanaú. Tenho 40 anos de idade, sou homologado, tenho deficiência visual parcial, cego de um olho. Tenho também 19 anos de serviço, atualmente trabalho como porteiro. Essa nova reforma da Previdência Social, como fica a minha situação? Ela também vai estabelecer a lei complementar, a possibilidade de alterar essas regras que a gente tem hoje vigente, Luzinô. A lei complementar 142, ela trata da regulamentação da aposentadoria da pessoa com deficiência, mas a reforma da Previdência vai imputar, vai incumbir a nova lei complementar regulamentar. E aí, provavelmente, como vai ter uma nova lei complementar, deve ser, mais uma vez, alterando para mais, ou seja, aumentando os requisitos para o acesso ao benefício. Antônio Rodrigues de Juazeiro do Norte, sou professor do município, já tenho 28 anos de sala de aula e 55 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar se a reforma passar? Como fica a minha situação? Se a reforma passar, você vai ter alteração do período mínimo de sala de aula, né? Hoje em dia é de 30 anos, então como você tem 28, vai esperar mais 2 anos aí, independentemente da idade, vai ter direito à aposentadoria de professor. Sempre lembrando que com a aposentadoria de professor, vai sofrer incidência do fator previdenciário, então tem que avaliar na ponta do lápis, e isso o servidor do INSS pode fazer, porque cabe a ele orientar sobre o melhor benefício, quando é a melhor época de você se aposentar. Antônio Rodrigues de Juazeiro do Norte, ou melhor, foi o Antônio que recebeu agora essa resposta do professor Tiago Albuquerque. Vamos à região do Vale do Jaguaribe, Jaguaretama, tem a Vanessa. Olá, bom dia, Vanessa, você que nos acompanha pelas redes sociais e também na nossa FM 98.5 Sonzum, Vale do Jaguaribe, em Russas. Eu queria saber se eu posso marcar a entrevista do salário maternidade pelo 135. Eu queria saber também se no INSS é preciso pagar o valor de R$ 150
porque pelo sindicato tenho que pagar R$150. Agora, professor Tiago, me esclareça essa história direitinho e também para a Vanessa. Perfeito, Luzenel. Olha, infelizmente o que acontece é que no salário maternidade a pessoa tem que comprovar 10 meses de efetivo exercício rural. Aí pode ser que o sindicato esteja querendo cobrar o valor referente a 10 meses dela, né, de contribuição sindical, para poder emitir a declaração. Mas o que nós sempre temos esclarecido aqui é que essa contribuição sindical ela não é necessária e ela também não vincula o INSS a reconhecer esse tempo. Então pode ser que mesmo com a contribuição o INSS diga que não há provas necessárias o suficiente para a comprovação desse tempo de atividade rural. E se você optar por não pagar o sindicato, também você pode utilizar outras provas para reconhecer esse período aí para ter direito ao salário maternidade. Manuel Leal de Fortaleza. Quero saber se vou ter problema quando for dar entrada na minha aposentadoria, pois trabalhei muito de carteira assinada e hoje sou contribuinte individual. Porém, na minha certidão de casamento tem que sou agricultor, que exerço a atividade de agricultor. Como é que fica essa mistura aqui na situação do Emanuel Leal? Se ele quiser utilizar o período dele urbano, não importa, Luzenor, como a gente diz, nome em iuris, o nome de direito está na certidão. O que importa é que materialmente ele era um trabalhador urbano. E aí, somando o período dele de contribuinte individual com o de empregado, a lei permite, né, ela diz que tem que ser somado mesmo, ele vai ter direito à aposentadoria desde que ele cumpra os requisitos, que é 180 meses de carência e 65 anos de idade. Ou então, independentemente da idade, se a reforma não passar, quando ele completa 35 anos de contribuição. Professor Tiago Albuquerque, tem uma pergunta da Socorro que está na Grande Fortaleza. Ela diz o seguinte: está com 60 anos de idade, já tem um tempo de contribuição, deu entrada no pedido de aposentadoria do INSS e quer saber se a empresa pode demiti-la. É possível? Luzenor, realmente, nós havíamos até discutido há pouco tempo sobre essa questão, que é a estabilidade pré-aposentadoria. Ela não existe na legislação pátria. No Brasil não existe em qualquer ponto do ordenamento dizendo que aquela pessoa que está na iminência de aposentar, ela não tem direito, ela não pode ser demitida. Isso só existe de forma negocial, ou seja, no acordo ou convenção coletiva de trabalho, as empresas ou sindicatos de patrões e empregadores podem negociar que quando está perto de se aposentar, quando faltar 1 ano, 2 anos, a pessoa teria essa estabilidade pré-aposentadoria. Como é ponto de vista, é uma negociação apenas entre as partes, isso não é lei, ela sim, se ela não tiver previsão na convenção ou no acordo de trabalho dela, ela ainda pode ser demitida sim, mesmo que esteja na iminência de aposentar-se. Magela Maciel, Grande Fortaleza. Quem trabalha na área de saúde, na esfera municipal, precisa trabalhar e contribuir quantos anos para se aposentar? Na área da saúde vai depender, Magela. Se você comprovar que tem uma exposição ao agente nocivo, agente biológico, químico, a protozoários, agente, enfim, que tem um efeito deletério, que diminua a sua integridade física, aí você pode ter direito à aposentadoria com 25 anos de serviço. Como é que é estabelecida essa regra da insalubridade que beneficia o segurado que trabalha nessas condições expostas por você, professor Tiago? Luzenor, o artigo 57 da Lei 8.213 diz que a aposentadoria especial é devida a quem completar a carência de 180 contribuições, o equivalente a 15 anos, e tiver exposição a agente químico, físico ou biológico ou sua associação durante 15, 20 ou 25 anos. Aí como é que eu faço para saber quais são as atividades que dão direito a 15, a 20 ou 25 anos? Eu vou lá no anexo 4 do decreto 3048 e vejo lá qual tipo de atividade, exposição a agente biológico, enseja em 25 anos. Então eu vejo qual o tipo de atividade e qual é o período previsto para quem está exposto naquela atividade lá. Mais uma pergunta, a última dúvida neste alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, neste sábado, Silvio Leão Quixeré, há 6 meses que dei entrada na aposentadoria, tenho 40 anos de contribuição e 65 anos de idade e ainda está em análise o processo. Continuo esperando, eu posso fazer o que para agilizar esse processo? Foram muitas perguntas hoje, professor Tiago, sobre a demora do INSS em dar resposta aos segurados. E talvez essa do Silvio Leão seja a que registre o maior tempo entre a entrada do pedido e uma resposta. São 6 meses. Perfeitamente, Luzenor. Eu contei 4 perguntas sobre o mesmo tema, que é a demora. E como a gente já narrou aqui em outras oportunidades, a demora tem se dado em razão da alteração dos processos físicos para um processo digital do INSS, que com certeza é uma alteração que vai ser benéfica porque vai diminuir a dificuldade do acesso, porque de qualquer ponto você vai poder apresentar sua documentação, anexar documentos novos, instruir o seu processo melhor. Com certeza o governo está muito bem intencionado a promover essa alteração
para o mundo digital. Agora, realmente, essa alteração, ela está trazendo algumas dificuldades, porque toda alteração de procedimento, ela gera realmente algumas nuances que vão dificultar até que tudo esteja afinado, redondinho, aparado as arestas, para funcionar tudo como deveria. O que você pode fazer realmente é ou fazer uma reclamação no 135 pela demora, né? Ou então, se você quiser já entrar com ação judicial, como já demorou mais de 45 dias e a lei prevê que esse é o prazo para o pagamento do primeiro benefício, já pode entrar com ação judicial também. Professor Tiago, eu disse que essa era a última pergunta, que é do Silvio Leão, mas chegou mais uma dúvida agora da Aurilene de Fortaleza. Tenho 45 anos de idade e tenho deficiência visual. Gostaria de saber por que meu benefício foi negado 9 vezes. Olha, Aurilene, tem que saber por que realmente só analisando o seu processo. Tem que ver quais documentações que você analisou, que você colocou lá, se você realmente tinha qualidade de segurados, se tinha carência, se era exigido carência no seu benefício, e realmente não tem como a gente dizer, só pelas informações que você deu, por que foi negado. O ideal é que você procure ou a Defensoria Pública da União, ou entre com um recurso administrativo, ou um advogado privado para poder realmente revisar esse indeferimento da senhora, para que a senhora possa saber por que foi negado ou não. Professor Tiago Albuquerque, eu quero agradecer hoje com votos assim em dobro a sua atenção conosco, com os nossos ouvintes, com os internautas, porque você estava em São Paulo, nas suas obrigações de aluno de mestrado na capital paulista, e nos respondeu dizendo que mesmo saindo de madrugada de São Paulo, estaria à disposição dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Então, fico feliz com a sua presença e sempre agradecer pela sua atenção, não apenas conosco, que fazemos o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mas com todos os nossos ouvintes, com todos os nossos internautas. O nosso muito obrigado. Obrigado, Luzenor. E com certeza eu tenho esse comprometimento, porque eu vejo o Alerta Geral e você e toda a equipe do Alerta Geral também tendo esse comprometimento com a população cearense e de todos os outros estados também que estão acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado. Pelas redes sociais do Ceará Agora, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Você pode continuar mandando a sua pergunta também, que quem nos acompanha pelas 26 emissoras de rádio, são quase 30 hoje, sábado, transmitindo o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, porque é a maior rede de rádios do Brasil prestando esse serviço tão importante para você ouvinte, para você segurado da Previdência Social. A você, os nossos agradecimentos, continue ligado, manda a sua mensagem para o WhatsApp 085 98940 2385 e aqui você tem a resposta na ponta da língua. A você, um grande abraço, professor Tiago, a você, ouvinte internauta, um abraço, um bom final de semana, até o nosso próximo encontro.